O nosso tema vai ser o tratamento, as evidências do tratamento da fratura 31A2. O objetivo, então, é apresentar essas melhores evidências quanto ao tratamento dessas fraturas. Recordando, a fratura A2 é aquela fratura em que há uma diminuição grave da parede póstero-medial da classificação AO. O DHS na fratura estável é um implante que já está consagrado, realmente é suficiente. Agora, sempre que formos operar uma fratura estável, cuidado, faça um plano B. Esse é um caso em que o colega, ao colocar o rotor do DHS, ele explodiu a parede lateral e você tem que ter um plano B para resolver essa situação. E no caso aqui, colocado uma placa trocantérica, que é sempre muito interessante você ter na sala. Um outro caso também estável, né, aparentemente bem, os residentes me ligam, falam a catástrofe, provavelmente, ou um anticurvato grande do fêmur, um canal estreito, houve essa fratura grave da região proximal, uma fratura também na parte distal, resolvido aqui com um implante, vamos dizer assim, mais raro, que é a placa bloqueada. Felizmente, com resultado bom. Qual a mensagem? Ter plano B à disposição. Muito bem, as A3 também, a haste intramedular, isso está sem problema na literatura. Vamos passar, então, para a nossa apresentação propriamente dita, que é o que fazer na A2 baseado em evidências. Evidentemente que ela fracassa por causa do encurtamento, às vezes, incontrolável do colo femoral, ou do terço superior, e também o fenômeno da rotação da cabeça, e isso promove, às vezes, a transformação num implante rígido e o escape, o famoso cut-out do implante. Nesse caso, especificamente, por questões que também características do nosso país, impossibilidade de uma prótese, resolvido aqui com Hughes-Van Dyne, que é uma situação que às vezes você tem que usar, e a gente usou muito no passado. Felizmente, não havia praticamente osso mais, e nós conseguimos resolver dessa situação. O sucesso da fixação, um slide clássico, depende, a qualidade óssea e a geometria são independentes do cirurgião. A qualidade da redução, o implante, o posicionamento, depende do cirurgião. Nós temos hoje alguma coisa para fazer em termos de qualidade óssea, que é a injeção do cimento na ponta do implante, que dá uma fixação melhor. Fica mais ou menos com esse aspecto aqui. E já saiu um trabalho, em 2016, aqui do Michael Blaut, mostrando, então, que todas consolidaram e sem complicações quanto ao cimento, e os resultados clínicos um pouco melhor. Passando propriamente dito, o que usar na A2, vocês veem que a briga começou no começo do século. O que seria melhor, o implante intramedular ou o extramedular? E aqui nesse trabalho do Jones, de 2006, em 24 trials randomizados de quase 3.300 fraturas, sem evidência que a haste diminuiu o índice de falhas. Essa outra revisão grande, 43 trabalhos e quase 6.449 pacientes, a haste perdeu na grande maioria, isso já em 2010. Só foi superior com fraturas parecidas com a A3 ou parecidas com a subtrocanteriana. Esse é um trabalho clássico do board americano, mostrando que, mesmo sem evidência clínica, o uso da haste foi subindo nos Estados Unidos, de tal forma que, em 2006, 67% dos serviços faziam a haste. E aí o jogo começou a empatar com relação à haste e ao implante extramedular. Esse trabalho do Parker, clássico de 2012, de 300 DHS comparado com 300 hastes, tempo e dor residual e complicações, a haste foi melhor. E melhor o retorno funcional após um ano. Mas, de vez em quando, empatava também. Nesse trabalho aqui de 2013, 8 estudos, 1.348 fraturas, foi semelhante em tudo. O PFN mostrou a mesma eficácia que o DHS, mesma taxa de reoperações. E aí seguia empate, às vezes a haste ganhava, o DHS ganhava.
Esse trabalho de 2014, em 6 estudos randomizados, controlados ou quase randomizados, de 669 fraturas, o PFN com menos tempo, perda sanguínea e menor incisão, sem diferença quanto ao resto. Talvez o PFN possa ser melhor que o DHS. Esse outro trabalho aqui também de 2014, comparando 2 tipos de haste com o DHS, 14 estudos, 1.983 pacientes, incluídos aqui 12 variáveis, desde tempo de operação até a falha da osteossíntese. O PFN-A, antirrotatório, seria a melhor escolha, o DHS melhor que o gama. Entretanto, uma constante nessa minha revisão é a baixa qualidade das evidências disponíveis. Esse foi um trabalho interessante da Associação Canadense de Trauma, com 204 pacientes A2. Eles compararam o DHS com essa haste nova, com TFN e gama-neio, 204 pacientes, implantes intramedulares, menos encurtamento do colo femoral. Isso é evidente. A haste promove uma equalização melhor do membro, o DHS encurta. Entretanto, não se traduziu em resultados funcionais melhores. Isso é muito interessante. Você tem um encurtamento, e o idoso tolera muito mal o encurtamento. Entretanto, nesse trabalho especificamente, muito bem feito, não deu tanto problema. Esse trabalho também aqui de 2017, 5 centros de trauma nível 1, ele os comparou em 206 A2, o DHS com 42% de encurtamento, maior que 2 centímetros, e esse haste novo, o Intertem, 17,2. Isso foi significante, ou seja, a haste encurta muito menos. Esse subgrupo de 70 pacientes A2, que caminhava 150 metros, tiveram encurtamentos piores e o teste clínico aqui também foi pior nos indivíduos com DHS. Nesse outro trabalho, do Injury 2016, comparou uma porção de implantes, e um trabalho muito alentado, muitos prospectivos. Aqui, por exemplo, o DHS ou CHS, prospectivamente 900, até o PFN com 557 prospectivamente. A evidência clínica fraca, grande número de implantes no mundo dificulta a comparação, a avaliação esporádica não é suficiente para identificar problemas no longo prazo, e sugere no futuro um tipo de registro nacional como se faz em artroplastia. Esse é um trabalho brasileiro, 140 pacientes, conheço esse pessoal, eles não tiveram, usando o DHS, nenhuma falha de consolidação, impressionante. Ou seja, a nossa realidade do interior ainda usa muito o DHS, embora não seja, vamos dizer assim, a principal opção é a que existe, e você pode resolver os problemas também com o DHS. E esse trabalho aqui, é o último slide, saiu agora em 2017. Vejam aqui o Michael Baumgartner, que dispensa a apresentação. Eles fizeram uma extensa revisão da literatura. E eles concluíram o seguinte: uma grande evolução nos desenhos dos implantes da haste. Isso aí realmente inverteu basicamente o jogo. Grande evolução, grande melhora nesse desenho. Permanece, entretanto, um conflito das evidências. Não apareceu ainda aquela evidência que liquida definitivamente o DHS. Mas, entretanto, eles advogam o seguinte: DHS nas fraturas estáveis e implantes intramedulares em todas as outras. Seguramente você vai ter um menor encurtamento, e isso para o idoso é interessante. Parece em que em alguns estados, em alguns trabalhos, você tem uma melhor performance com a haste, e o A1 continua o DHS, como já foi falado, e nas A3, indiscutivelmente, continua também a haste intramedular. Você pode usar o DHS, mas parece que, no momento, a haste intramedular está querendo realmente ganhar o jogo em relação ao DHS. Muito obrigado.